ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, bem conhecido, porque Paulo exorta Timóteo a perseverar naquilo que aprendeu, perseverar na fé, na comunhão e guardar a doutrina, os ensinamentos da palavra do Senhor e tendo cuidado de ti mesmo. Glória a Deus. Aqui a palavra do Senhor nos fala, primeiramente, Paulo diz lá no versículo 12: ninguém despreza a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis. Glória a Deus. Como ser exemplo dos fiéis? No trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Glórias a Deus. E são os itens importantes que o crente, que é lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, que conhece a palavra, deve se ocupar. O apóstolo Paulo fala aqui em se ocupar nestas coisas. Aleluia. Se ocupar fala de estar sempre buscando em Deus a força, buscando em Deus as condições para colocar em prática essa palavra. Porque a palavra, meus queridos irmãos, ela trabalha em nossos corações, ela é viva, ela é comparada com o martelo que esmiuça a penha. A penha é a pedra dura, glórias a Deus. Então há uma comparação do poder da palavra no coração duro do homem. O ser humano, ele é duro de coração. O povo de Israel, Deus disse para Moisés que era um povo obstinado e duro de coração. Glórias a Deus. Mas essa, irmão, não é exclusividade do povo de Israel, não. A gente pode ser um pouco, assim como nação, um pouquinho mais, né? Que é normal. Mas, individualmente falando, né, o ser humano, que cada um de nós temos uma individualidade com Deus, porque Deus trata seu povo tanto no coletivo, né, como trata no individual, né, cada um de nós. Porque o nosso Deus, ele não faz distinção, né? Deus quer que todos nós sejamos salvos, Ele quer que todos nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade, que todos nós alcancemos a estatura de um varão perfeito. É o desejo de Deus para todos nós, né? Não tem privilegiado nisso, tem sim chamadas, né? Chamadas, não tem chamada de uma forma ou de outra, vasos, né, que são usados pelo Senhor, cada um de uma maneira. Mas isso não quer dizer, irmãos, na verdade, privilégio de A ou de B, como alguns acham. Tem aquele entendimento, né, que faz uma associação da chamada ministerial, ou óleo que Deus usar, com uma suposta, né, um suposto privilégio, ou quem sabe uma escolha. Isso não existe. O que existe é que Deus deu uma chamada na vida de cada um. Não há ninguém especial assim, no sentido que não se confunde com isso, quando vê algumas passagens bíblicas dizendo que te escolhi desde o ventre. Então isso aí, todos nós, irmãos, fomos formados por Deus com um plano. Pode ser um plano mais simples, outros talvez mais, né, vamos dizer assim, mais requintado, né, podemos assim dizer. Aí nós encontramos um Billy Graham, encontramos aquele pastor, né, tipo lá, o pastor João Leite, lá de Macaé, né, a igrejinha dele era lá no meio do milharal, e o Billy Graham estava pregando aí nos grandes estádios. Mas, naquele grande dia, né, o galardão dá a cada um segundo as suas obras. Só que essas obras são medidas, meus queridos, não pelo volume das obras, mas pela qualidade das obras. Amém? Se fosse pelo volume seria injusto, né? Mas Senhor,
foi permitido que o Billy Graham pregasse nos estádios, que o Jim Swaggart estivesse pregando através da televisão. Não, é pela qualidade. Porque a Bíblia deixa bem claro, irmãos, que o Senhor, Ele vai ajudar cada um segundo as suas obras, mas como Ele fez as obras. Então, claro, comparado com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Glórias a Deus. Mas cada um observe, né? Como está fazendo a obra. Então, se nós fazemos aquilo que Deus colocou em nossas mãos, seja o que for, com amor, né? Com dedicação, com temor, com certeza grande será o galardão. Amém, irmãos? Glória a Deus. A obra pode ser volumosa, mas sabe-se lá, né, como está sendo feito. Né? Paulo diz que uns pregam com glória, né? Até aqueles que pregam até por contenda, outros para debater, essas coisas, irmãos. A obra de Deus feita com sentimentos humanos, algum interesse, talvez, isso aí Deus leva em conta. Não podemos ter interesse, nosso interesse na obra de Deus deve ser obedecer ao nosso Deus, honrá-lo e ser testemunha fiel, né? Então, fazer a obra com o amor que Deus nos deu para fazer a sua obra, para obedecê-lo e dar exemplo e ganhar alma para Jesus. É isso que Deus quer de nós, amém? Glória a Deus, aleluia. Então, não confundir com cargo ou com alguma, vamos dizer assim, algum destaque que alguém venha a ter, porque quanto mais dado, mais é requerido, e nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, já dá o reino dos céus. Então tem mais, né, as prerrogativas que nós temos que observar, né? Glórias a Deus, aleluia. Por isso que o apóstolo Paulo, irmão, fala para Timóteo do cuidado, da posição que ele deveria observar. E Paulo diz: tem cuidado de ti mesmo, da doutrina. Fazendo isso, salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Por quê, irmãos? Porque o que faz a diferença na vida do crente é a palavra do Senhor, é a doutrina. A doutrina quer dizer a palavra, os ensinamentos. Glória a Deus. Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, disse que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Tem aqueles que ouvem e não a praticam. São dois tipos de ouvintes. Glórias a Deus. Primeiramente, o apóstolo Paulo diz, né? Ser o exemplo dos fiéis na palavra, glória a Deus, no trato, glória a Deus. É um dos sinais de alguém transformado pela palavra do Senhor. Uma das coisas é que é o trato. Glória a Deus. Certa vez alguém disse: pisa no pé dele. Uma comparação essa semana que eu achei interessante. A pessoa estava tomando café, isso foi de propósito para dar um exemplo, né? O pastor estava tomando café e a pessoa foi esbarrou, né? Aí entornou o café. Achei interessante porque ele disse que aquilo que entornou é porque a xícara dele estava cheia daquilo. Aí a mensagem era o seguinte: nosso vaso, né, está cheio da unção de Deus, cheio do amor, cheio do Espírito Santo. Aí toma um esbarrão, o que vai sair para fora? Aquilo que condiz com as coisas de Deus, né? Glória a Deus. E se sai alguma coisa ríspida, é o que estava cheio. É interessante ele colocar isso, porque é a realidade. Quando a gente leva um estranho por aí, né? Quem às vezes quando não é um estranho? Então vai, né, irmão? A vida, né, no meio dos familiares, no meio do trabalho, outro meio um trampo do nosso lado, né? E o que entorna? Observar isso, né? Se entorna um xingamento, ou se entorna uma maldição, né? Alguém fala alguma coisa, Deus castiga, alguma coisa desse tipo, né? É porque o vaso ainda não está 100%, né? Conforme deveria estar, né? Glória a Deus. Então, o trato é importante, irmão. Sabe por quê? Porque é a demonstração de que somos uma nova criatura. E tem exemplos por aí, não bons, né? Até de vizinhança, e fica ali
comentando, mas aquele não é crente? Isso não é bom, né? Quer perguntar, aquele ali não é crente? Bom é quando o crente passa e alguém diz, ali vai um homem de Deus, vai um crente, glória a Deus. Porque perguntaram é esse crente? Quer dizer, essa pergunta, quer dizer, para ele não é, né? Glória a Deus. Então no trato, isso é importante, glória a Deus. É verdade que muitas vezes nós temos que, dependendo da situação extrema, responder o touro segundo a sua justiça. Tem momentos que não devemos responder aos touros segundo a sua justiça. Inclusive no livro de Provérbios, um versículo está do lado do outro. O primeiro diz, não responda ao touro. O versículo seguinte diz, responda ao touro. Por que, irmão, isso? É sabedoria de Deus, porque tem hora que é para responder. E hora que não é para responder o touro. Por isso que em primeiro lugar está, não responda. Em primeiro lugar, não responda. Dependendo da situação, você vai responder, mas se responder, irmão, colocando a pessoa, né, consciente do seu erro, da sua tolice que ele está me falando. Cara, Deus dá sempre, irmão, o discernimento para o crente que tem um bom trato, anda na presença do Senhor, a palavra certa no momento certo. Pode ser a palavra branda, pode ser uma palavra mais exortativa, mas ela vem, meus queridos irmãos, na medida certa e sempre faz um bom resultado. Glórias a Deus. Então, o bom trato, o amor de Deus, glória a Jesus, deve estar em nossos corações. Glória a Jesus. Porque quando o amor de Deus está em nossos corações, meus queridos, nós temos, né, o equilíbrio nas ações, né, o amor. Glória a Deus. E às vezes exortar, irmão, é um sinal de amor. A exortação no momento certo, uma palavra temperada, traz um bom efeito. Por quê? Porque dá com amor. Tinha um certo pastor, irmão, que eu conheci, que, irmão, ele chamava de atenção até de presbítero, até de outro pastor. E quando ele terminava de falar, ele falava, senhor está certo. Ninguém se aborrecia com ele. Por quê, irmãos? Era o dom que ele tinha, né? Que ele não falava para querer ser superior, nada. Ele falava para ensinar. Era o modo dele de falar, mas ninguém se aborrecia. Não. Glória a Deus. Eu presenciei, ele chamou a atenção de outro pastor, né? Quando chegou para ele, ele falou assim, pastor, eu mandei a carta lá na sua congregação. Eu não recebi carta nenhuma não, irmão. O senhor não recebeu? E eu devo ter esquecido. Eu falei, como você era meu vice, você não era assim não. Agora que a dirigente está ficando assim, já que eu vou levar a carta. E quando o pastor virou as costas, o irmão que falou assim, pastor é fácil, né? Sabe puxar o meio da gente. Ele começou a rir. Por quê, irmão? Porque é uma palavra dada para ensinar, uma palavra com amor, né? Glórias a Deus. Aleluia. Muito bem. Então, o amor de Deus é importante, irmãos, está em nossos corações. Por quê? Porque quando a palavra sai da nossa boca, ela é recebida. Louvado seja Deus. Ela é recebida, porque a palavra vem na unção de Deus. Né? Glória a Deus. E quando ela vem na unção de Deus, irmão, ela é recebida e ela faz o devido, né? A devida transformação, mudança. Mas quando a palavra é dada com ira, meus queridos, pode ter certeza que o outro lado não vai receber. E tem uns que dizem, não, o que eu tenho que falar, eu falo. Mas está falando na carne, não vai trazer a contenda. A palavra diz que a palavra branda, aleluia, aplaca o furor. Então a palavra branda, né, nem sempre quer dizer um tom baixo, poderia ter um tom um pouco mais elevado, mas dada, né, aleluia, querendo o benefício, ou aquela palavra que Deus coloca em nossas bocas para que aquela pessoa se conscientize. Isso é bom, meus queridos irmãos. Por quê? Porque fazendo assim, nós vamos, né, ganhando, né, os irmãos, aqueles que estão dando torto, ou então aquela pessoa que não conhece ainda a palavra, né, e ouve aquela palavra que vem ao encontro daquilo que ela vem aquele sentimento, né, de arrependimento. Então a palavra de Deus, meus queridos irmãos, quando sai da boca do crente, com amor, né, aleluia, com bom trato, na unção do Espírito Santo,
ela faz a diferença, porque a palavra de Deus não volta para ele vazia, amém, irmão? Então que saia da boca, das nossas bocas, palavra, aleluia, seja que como for, mas vindo no amor, na unção de Deus, no momento certo, e tudo dá certo, porque quando o Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, nos usa, né, nos dá a palavra, pode ter certeza que ela vai fazer o efeito, porque ele não volta para ele vazia, antes opera por aquilo pela qual ele a enviou. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. No Espírito, nós acabamos de citar, glória a Deus. Então, ele deveria ser exemplo dos fiéis, no Espírito, né? Glória a Deus. Na fé, exemplo dos fiéis, na fé, glória a Deus. Andar por fé. O justo viverá da fé, glória a Deus. E se ele se recuar, Deus não tem prazer nele. A fé. A fé, meus queridos irmãos, a nossa disse em fé, é impossível agradar a Deus, é o principal. Não devemos agradar tudo, mas o ponto principal é a fé. Lá em Hebreus capítulo 11 fala dos heróis da fé, né, que andaram por fé. Glória a Deus. E sempre quando se fala de fé, lembra-se de quem? De Abraão. É um homem que andou por fé. Glória a Deus. Pela fé, Abraão saiu da terra, qual ele nasceu, viveu, enriqueceu, ele não ficou rico lá no deserto, praticamente não. Ele já era rico, né? Já era um homem próspero, apenas ficando cada vez mais lá no deserto. Glória a Deus. Mas Abraão, irmãos, deu um passo de fé. Saiu da sua terra, no meio da sua parentela, e seguiu por um caminho que ele não sabia aonde ia dar, né? Glória a Deus. Foi pela fé. E Abraão, irmãos, foi justificado pela fé. Glória a Deus. E pela fé, irmãos, que ele viveu naquela terra, foi pela fé que Abraão apresentou o seu filho Isaque ao Senhor nosso Deus. Tudo pela fé. E a fé, meus queridos irmãos, ela gera em nós temor, anda junto, temor de Deus e fé, eles caminham juntos, né? Temor do Senhor, princípio da sabedoria. Quem tem a Deus, tem fé, quem tem fé, tem a Deus. Não se pode separar uma coisa da outra. Glórias a Deus. Temer ao Senhor. Aquela viúva disse para Eliseu, né? O meu esposo, né? Teu servo temia ao Senhor. Glórias a Deus. Temer a Deus. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus. Abraão, temeu ao Senhor, temia a Deus. Então ele andava por fé e ele temia. E quem teme a Deus, irmãos, obedece. Mas há uma diferença, irmãos, do temer e obedecer no sentido humano. No sentido humano, o soldado obedece ao capitão, porque se obedecer vai preso. Né? Glória a Deus. Assim como o sargento obedece ao general. No exército, sempre se obedece àquele que está no patamar acima. Né? O cabo manda o soldado, o sargento no cabo, o terceiro sargento, o segundo sargento, tenente, capitão, e assim vai a hierarquia. Glória a Deus. Mas tem um regime estabelecido, uma regra de punições para quem não obedece. Já o temor, irmãos, espiritual, o temor a Deus, é diferente. Glória a Deus. O temor ao Senhor não é algo que vem por uma imposição. Do tipo, se não obedecer vai para o inferno. Não. Glória a Deus. Muito pelo contrário. Deus, meus queridos irmãos, prova a nossa fé, né, para ver se tememos a Deus. Abraão era um homem de fé, não tinha como negar isso. As próprias atitudes de Abraão, irmãos, provavam a sua fé. Porque a fé, irmão, ela não é provada pela boca, não. Ela é provada pelas ações, amém, irmãos? Pela ação. Você que tem fé, ele diz, tem fé em Deus, faz bem, até os demônios têm,
estremece. Glória a Deus. Creio em Deus. E fé, no sentido, creio que Deus existe. Mas, irmãos, o temor do Senhor, que acompanha a fé, ela também é provada. Deus aprovou a fé de Abraão, até o momento em que Sara ofereceu a sua criada para ali, supostamente, né, ajudar Deus a cumprir a promessa que Deus tinha dado. E qual era a promessa? Que de Sara viria um filho, e desse filho viria uma grande nação. E Deus reiterou isto. Deus até enviou, né, 3 personagens na casa de Abraão. Podemos dizer, um dos personagens levou 2 coelhos. O segmento certo é esse, né? Um personagem levou 2 coelhos. Glória a Deus. E esse personagem foi chamado de juiz de toda a terra. Abraão sabia o que ele estava falando. Glória a Deus. E Deus ali reiterou, confirmou de que de Sara viria um filho e viria dali uma grande nação. Glória a Deus. Até aí, irmãos, a fé de Abraão foi provada. Só que Abraão deu aquela escorregada, né? Não atentou com mais diligência naquilo que Deus tinha falado. E aceitou ali a sugestão. Isso, irmão, trouxe para Abraão 13 anos sem Deus falar com ele. Continuava fazendo sacrifícios, dava glória a Deus, ele até que sentia a presença de Deus, mas Deus não falava diretamente com ele. Até um dia, 13 anos depois, que Abraão foi sacrificar ao Senhor, e Deus disse a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Glória a Deus. Glória a Deus. Passou um tempo, Isaac nasceu, bem. Aí Deus disse para Abraão: Abraão, pega o seu filho, Isaac, e apresenta a mim em sacrifício. E mostrou o lugar onde ele iria levar. Abraão não questionou e foi. Os irmãos sabem que na hora que ele ia executar, né, ali a ordem de Deus mandou do céu dizendo: Abraão, não faças tal, porque agora sei que tu temes a Deus. Glória a Deus. Agora sei que tu temes a Deus. Então, andou por fé e ouviu de Deus isso. Agora sei que tu temes a Deus. E Abraão aprendeu que obedecer, né, é melhor do que sacrificar. Né? Glória a Deus. Agora sei que tu temes a Deus. Então, irmãos, o temor de Deus é associado à obediência. Se o crente não obedece a Deus, irmão, pode ter certeza que ele não teme, não deveria temer. Porque anda junto, paralelo, obediência e temor. Se tem temor, tem obediência. Se não tem temor, não tem obediência. Pronto, ponto final é o que a Bíblia diz, amém, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Se alguém teme a Deus, obedece. E se alguém obedece, é porque teme a Deus. É igual os dois trilhos do trem. Um dia nós fizemos, andamos no trem aí, né? É assim, olha ali, vê que anda certinho o trilho. Os 2 trilhos estão sempre juntos. É assim, irmão. É o temor e a obediência. Glória a Deus. Então, se você vê crente não obedece, pode ter certeza que o temor dele é na mesma proporção da sua desobediência. Agora, se o crente obedece, pode ter certeza que o temor dele é no mesmo nível da sua obediência. Glórias a Deus. E é maravilhoso, irmão, quando o Senhor, lá no céu, né, olha
para nós, né? Glória a Deus. E vou dizer que a gente vai ouvir a voz, como Abraão ouviu ao dízimo, assim, né? A gente nem ouça, a gente só sente, né? Quando a gente obedece a Deus, dá uma alegria, né, irmão? Aleluia. É verdade? Nós estamos obedecendo a Deus, tá? Aquela alegria, né? Obedecendo ao Senhor. Hoje eu estou na escola dominical, hoje o Senhor mandou ir em tal lugar, Deus me levou para pregar em tal lugar. A gente sai de lá alegre, né? Glória a Deus. Né, irmão Simone? Porque obedeceu, às vezes não falei com muita vontade. Não é verdade? Glória a Deus. Não tem muita vontade, mas é de Deus, eu vou. Pronto, sai de lá alegre, porque obedeceu ao Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Isso é maravilhoso. Glória a Jesus. Então, na fé e na pureza. Glória a Deus. Uma coisa que não pode faltar, né, a santificação. Então, tem crente aí que acha, irmão, mais desavisados, que santificação é uma invenção de Paulo, ou isso é coisa do Novo Testamento. Não, irmão. A santificação é uma exigência de Deus, irmão. Deus não pecou. Santificação, Deus providenciou a santificação para Adão, através daquele sacrifício. Adão entendeu, ele passou para os seus filhos, e os sacrifícios, né, eram feitos para a purificação do pecado, para a adoração a Deus, e depois foi regulamentado na lei. Então, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, irmão, a santificação é algo que Deus sempre exigiu. Glória a Deus. Deus atentou para o sacrifício de Abel e não atentou de Caim. Por quê? Porque Abel não tinha sangue. Basicamente isso. Envolve outras coisas. Vamos falar de vários detalhes que levaram Deus a não aceitar o sacrifício de Caim. Vários detalhes. Mas o principal é que um tinha sangue e o outro não tinha. Glória a Deus. Os Deus disse para Caim: se fizeres bem, não haverá aceitação para ti. Se não, o pecado faz a porta. O pecado tomou conta mesmo de Caim, né? Glória a Deus. Então, na pureza diante do Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, o povo de Israel tinha ali um recurso, que era o sacrifício, né, que purificava os pecados, né, e fazia com que os pecados fossem cobertos. Davi, quando pegou, Natan disse: transpassado foi o teu pecado, quer dizer, jogado para o lado, e tu não morrerás, mas a espada não vai sair da tua cara. Quer dizer, a cobrança de Deus, mas a consequência do pecado, mas o pecado vai transpassado. Tu não morrerás. Se Davi não se arrepende, teria o mesmo destino do Saul, tá? E o destino de muitos que, tá, afrontaram a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Muito bem. Como Nadab e Abiú, que sabiam que não podiam, né, entrar daquela maneira ali no santuário, e muitos debates sobre isso, mas se analisar perfeitamente a passagem, vai observar que eles tomaram bebida alcoólica antes de entrar no santuário. Por isso que fala de fogo estranho. E a prova diz que logo que aconteceu esse fato, que os dois foram sepultados, Moisés estabeleceu que os levitas não tomassem vinho. O sumo sacerdote não poderia tomar vinho. Mas foi depois desse fato que Moisés, inspirado por Deus, estabeleceu isso. Por quê? Para não acontecer de novo o que aconteceu com Nadab e Abiú, que levaram fogo estranho, né? Hoje tem algumas teorias que eles pegaram fogo, não sei aonde. Não é nada disso. Foi bem clara a passagem. Não precisa de 50 teólogos para entender o fato. Eles gostam de complicar uma coisa bem simples. Aí Moisés estabeleceu, que ainda não tinha sido estabelecido, que o sumo sacerdote não tomasse vinho. Louvado seja Deus. E essa questão do vinho, irmão, fazia parte da nação do povo de Israel, contexto aí, mas era algo, irmãos, que muitos levavam em conta. Lá no livro diz,
contigo. Jeremias. No livro de Jeremias, irmão, Deus diz para Jeremias que chamasse um povo que era nômade, que era da descendência de Recabe. Era chamado hoje de Recabitas. Esse povo, irmão, era da descendência do povo de Israel, mas eles eram nômades. Por quê? Porque Recabe, que era o precursor daquela família, né, patriarca, lá antes de morrer, ele determinou que a sua descendência não habitasse, né, em casas, apenas vivessem em cabanas e que não bebessem vinho, que não tivesse plantação, nada que prendesse eles na terra. E Deus disse para Jeremias que chamasse, né, a liderança ali daquela família, daqueles grupos, né, os recabitas, e que levassem eles lá no templo, olha só, no templo, e colocasse em cima da mesa taças cheias de vinho. E que quando eles chegassem, dissessem: vamos beber vinho. E foi o que Jeremias fez, chamou a liderança do templo, eles colocaram ali várias taças cheias de vinho. Quando os recabitas chegaram, disseram: bebem vinho. Eles disseram: não beberemos. Disseram: o nosso pai Recabe nos ordenou que não bebêssemos vinho, que não habitássemos em casas e não plantássemos semente. E nós não beberemos. Glórias a Deus. E Deus disse através de Jeremias que o exemplo daquela família, os recabitas, que era da descendência desse homem chamado Recabe, servisse de exemplo para o povo de Israel. Porque se eles obedeciam o seu pai da terra, que deixou uma ordem, né, segundo alguns estimam, mais de 100 anos atrás, glória a Deus, e eles obedeciam, e Israel não estava obedecendo a Deus. Como exemplo para o povo de Israel. Glórias a Deus. Então eles disseram: não beberemos. E sabe qual foi a recompensa deles? Deus usou Jeremias dizendo: assim diz o Senhor, nunca mais vai faltar da descendência de Recabe quem não esteja diante de mim. Olha só, irmão. Olha o valor que Deus dá à obediência. Amém, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Jamais, em tempo algum, faltaria alguém naquela família que não estivesse diante de Deus. Olha só que coisa, irmão. Glória a Jesus. Por isso que a palavra sempre diz, né? Aleluia, obedecer é melhor que sacrificar. Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Ah, então vamos só obedecer? Não, vamos sacrificar também. Mas, em primeiro lugar, irmãos, obedecer. Amém? Amém. Glórias a Deus. Aleluia. É isso que Paulo diz a Timóteo: no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Glórias a Deus. E mais à frente ele diz: tem cuidado de ti mesmo. Glória a Deus. Como é que o crente pode ter cuidado de si mesmo? Em primeiro lugar, glória a Deus, guardando a fé. O São Paulo fala de guardar a fé, combati o bom combate, guardei a fé. Um dos momentos que nós devemos estar atentos, irmão, para guardar a nossa fé, guardar quer dizer esconder, segurar firme. É na hora que a gente escuta mal o testemunho. Não é verdade? Palavras de dúvida. Porque, irmão, tem gente que tem palavras que, se você ficar ouvindo, a tua fé, ó, vai esfriando. É. Ai, pastor orou. Ah, isso eu não vou não. Enfermo, sai enfermo. Ah, Deus não faz mais assim não. Irmão, são palavras. Nós devemos ter cuidado para que
gente escuta, né? Por quê? Porque toda palavra, irmão, ela entra primeiro no ouvido, né? E vai para o cérebro. O cérebro vai para o coração. Né? Ela faz assim, por exemplo, não vem de Deus. E se nós não vigiarmos com certas palavras, vai para o coração também. Se nós não guardarmos a fé. Se alguém diz que não crê mais em milagre, não na tua fé, irmão, não, eu fico com a Bíblia. Jesus faz milagre sim. Palavra de derrota, palavra de maldição. Muitas vezes esse tipo de palavra vem disfarçada, irmão, como opinião. O diabo, irmão, ele é entendido e engano. A minha opinião isso, a minha opinião aquilo, eu acho isso, eu acho aquilo. Irmão, sempre que nós ouvimos qualquer tipo dessas palavras, vamos mirar na palavra, nos lembrar que Jesus fez milagre e que Ele continua fazendo milagre. Glória a Deus. Porque se nós cremos na palavra do Senhor, não veremos Deus fazer, mas temos que crer. Então, hoje, irmão, é tempo de muitos falarem de tantas coisas, né? Negativas, no sentido de falar da fé, falar de milagre, incredulidade, irmão, tem crescido de uma forma tremenda. E uma das armas que Satanás está usando para esfriar a fé, né, daqueles que guardam ainda a sinceridade com Deus, são as palavras de incredulidade. Então, o cristão, irmão, tem que estar sempre crendo que Deus pode fazer. E Ele faz, irmão. Ele não mudou. E acabou. Se o que Jesus dele não faz, ele fica com o falso Cristo dele lá. Por quê, irmãos? Eu já encontrei os 5 Jesus dentro da igreja. Então, assim. Aleluia. O verdadeiro é o só. Tem uns 5 pairando por aí, dentro das igrejas. Já tem na nossa tem também. Tem uns 3 que eu já identifiquei passando por ali, peregrinando. Mas tem um que é o verdadeiro. Esse pastor hoje pregou. Não, Paulo disse: se vier alguém pregando um outro Jesus, além daquele que anunciamos, ou um outro evangelho, além daquele que pregamos, com razão sofrereis. Então, quer dizer, se Paulo diz que tem outro Jesus, não tem outro rodando aí. Mas é um falso Jesus, irmão. Os irmãos estão entendendo? É um outro. É o outro que não faz milagre. É o outro que só dá bem material. É o outro que dá, né, apenas para trazer um conforto ali. Não, irmão. O verdadeiro Jesus é aquele que transforma, aquele que liberta, aquele que faz uma nova criatura. Esse é o verdadeiro Jesus. Se alguém está com outro Jesus aí que até hoje não transformou ele ainda continua do mesmo jeito, glória a Deus, não muda. Esse Jesus dele aí não está com nada, mas o nosso Jesus, irmão, glória a Deus, ele faz a diferença sim. Louvado seja Deus, aleluia. Ele continua batizando, ele continua libertando, ele continua curando, ele continua transformando, ele continua, aleluia, mudando os nossos corações. E meus queridos, pode ter certeza que esse Jesus leva para o céu. Glória a Deus. Agora os outros Jesus por aí, falsificado, né? Glória a Deus. Esse não faz nada. Esse é o Jesus limitado, né? É o que não cura, o que não liberta. Distância desse Jesus. Nós queremos o verdadeiro. Glória a Deus. Por isso que Paulo diz: alguém pregar um outro Jesus além do que nós pregamos. E essa palavra, irmão, ela passa desapercebida, mas ela tem um peso muito grande. Quando Paulo diz um outro Jesus, é porque não está de acordo com aquilo que o verdadeiro Cristo fez. E por isso, Jesus Cristo avisou: haveria nos últimos dias falsos cristos, falsos doutores, mas haveria os falsos, né? É isso? Glória a Deus. Muito bem. Então, irmão, o verdadeiro Cristo, e a pastora diz que o verdadeiro Cristo, ele é o verdadeiro Deus e é a vida eterna. Glórias a Deus.
Glória a Jesus. Então, mais à frente, glória a Deus. Tem cuidado de ti mesmo. Outra maneira, irmão, temos que ter cuidado, que nós devemos ter para ter cuidado de nós mesmos, é com a constância. Ser firme e constante e sempre abundante na obra do Senhor. Constância. Constância quer dizer ser constante, aleluia, na sua caminhada espiritual. Glória a Deus. Lá em Josué, capítulo 1, glória a Deus. Uma palavra bem conhecida, mas deixa bem claro, irmão, o que Deus falou para Josué quando Josué estava para assumir o comando, né, do povo de Israel. Louvado seja Deus. Deus disse para Josué, lá no capítulo 1, apenas para conferirmos, né, bem conhecido, glória a Deus. Quando Deus disse para Josué: serei contigo como fui com meu servo Moisés. Tão somente, glória a Deus, medita no livro da lei, glória a Deus. Medita nela, essa palavra, de dia e de noite. E não te aparte dela, nem para a direita e nem para a esquerda. Glória a Deus. Então, constância. Tem que ser constante. Porque sem constância, podemos ir para a direita ou para a esquerda. Glória a Deus. Podemos ir para a direita, para a esquerda, de acordo com a tendência humana. Mas, se nós formos perseverantes, constante quer dizer perseverante na palavra, na doutrina, glória a Deus, uma vida diante de Deus, andando com Deus, então nós estamos no caminho, irmãos, e leva para o fim. Porque aquele que for até o fim será salvo. O fim é quando? Quando nós completamos a nossa carreira, guardando a fé, guardando a palavra de Deus. Glória a Jesus. Isso que o Paulo fala, combate com combate. Por quê? Combate, irmão. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Isso no âmbito material, físico, né? Veio para matar, em acidentes, roubar, no sentido de roubar, destruir as coisas, guerra. Mas também no mundo espiritual. Veio para roubar. Roubar o quê? A nossa fé. Mas o que tem é que ninguém rouba a tua coroa. Glória a Deus. Veio para roubar a nossa paz e a nossa salvação. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Destruir, espiritualmente falando, o quê? É da salvação. Então, Satanás, irmão, veio para isso: roubar, matar e destruir. Mas glória a Deus que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Glória a Deus. Então, irmãos, nós devemos guardar a constância. Ser constante nas coisas de Deus. Glória a Deus. Constante na leitura da palavra, constante na oração, constante, né, em estar obedecendo a Deus, a obra que Deus colocou em nossas mãos para fazer. Tem que ter constância. E tem muitos por aí, irmão, que vai desistindo. Vai desistindo, vai deixando. Talvez nem só a obra de Deus, mas deixando aquele primeiro amor, aquela chama. Eu disse para a igreja, para o irmão Neves, dizendo que tem contra ti que deixar essa primeira qualidade. A primeira caridade quer dizer o primeiro amor. Então, o cristão não pode deixar o primeiro amor. Se começa a vir um desânimo para vir na casa de Deus, desânimo para vir, né, na escola dominical, desânimo para ir na oração, começa a vir uns certos desânimos, vigia, eu vou. Não é aceitando assim a acomodação que Satanás joga, aquele espírito
acomodação, aí a carne gosta muito disso, né? Porque a carne para sair de casa debaixo de chuva é muito difícil, né? É isso, está muito frio, está muito calor. A carne igual, né? Se está de acordo com aquilo que ela gosta, para a carne, ficar em casa dormindo, é melhor do que vir para a igreja. Para a carne, é melhor ficar assistir um Fla-Flu do que vir para a escola dominical, né? Para a carne, é melhor, né? Sabor da bebida, porque a palavra de Deus. Então, a carne ela tem lá as suas preferências, mas nós temos que ir para a carne. Por isso que o apóstolo São Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Então a carne crucificada, ele disse, eu estou crucificado com Cristo. Nós temos que crucificar a carne, irmão. Glória a Deus. Não ir atrás da acomodação que a carne gosta, ir das coisas da terra que a carne gosta. Não, em primeiro lugar, as coisas do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Então, ser constante. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Jesus. Muito bem. Aí, 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios 15, 58. Glória a Deus. Vou pedir aqui a palavra do Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Glórias a Deus. E sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Glória a Deus. Então, sede firmes e constantes. Duas coisas que tem que andar juntas. Ser firme para poder ser constante. Glórias a Deus. Porque sem firmeza, irmão, em primeiro lugar, firme e constante. Nosso Senhor Jesus, quando disse que as suas palavras e a prática é semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, quer dizer, se está sobre a rocha, está firme. Aí vem o vento, vem a tempestade, corre nos rios, a casa não cai. Glórias a Deus. Porque está firme na rocha. Isso quer dizer que a casa está constante. Ela não sai dali, amém, irmão? Glória a Deus. Então, se a vida espiritual está firme, ela vai ficar constante. Porque se não tiver firmeza, irmão, não vai ser constante. Ah, mas eu tenho 10 anos de crente. Se não tiver firme, não chegar nem no 11º. Já preparou alguma coisa lá, pronto, vai embora. Ah, mas eu tinha 10 anos de crente, tinha 20 anos de crente, e faz uma coisa dessa, faltou firmeza, não foi constante. E quando é que acaba a constância, irmão? Acaba quando nós morremos, quando Jesus vem nos buscar. Porque tem que ser constante até o fim, irmão. Não adianta 10, 20, 30 anos de crente. Se chegar lá no final, nega a fé, abandona. Tem aí foi pastor, sei lá quantos anos, e desviou, agora está falando mal da igreja, falando mal de todo mundo. Não falou, né? Se não falou, eu não vi. Mas também está falando até mal de Jesus também. Tem que ter cuidado, né, irmão? Esse não guardou a perseverança, esse não estava firme, irmão. Foi só correr os rios, vinha a tempestade e a casa dele caiu. Então tem que ser firme e constante. Glória a Deus. Uma certa vez eu tive desprazer, eu estava ali na porta do seu estava conversando com alguns irmãos, havia um irmão passando, subiu a escada ali e começou a conversar. Não sei o que, eu tinha visto. Ele cumprimentou, esse irmão estava ali, desceu e foi embora. Aí um irmão que estava assim, falou assim para mim, sabe quem é esse irmão? Eu falei, eu nunca vi não. Esse irmão era presbítero. É. Por quê? Irmão, ele desviou assim, uma coisa que Deus não entendeu. Mesmo? Isso é falta de
dizer para o irmão, já foi professor de escola dominical, eu já fui da classe dele. Sabe tanta Bíblia como o pastor Túlio, pastor Timóteo, não é pastor Timóteo, era vice de São João. Pastor Túlio, pastor Timóteo, sabe, sim, sabe até mais. Mas, ó, vai falar com ele, vir para a igreja, ele não quer saber mais de igreja. Eu fiquei olhando aqui e falei, como é que pode? E o novo convertido, né? Estou olhando aqui, pô, pode ser. Eu me engano. Né? Mas acontece. É raro, mas acontece. Então, ser firme e constante. Ser vigilante. Essa palavra, irmão, um dia eu estava em casa, agora essa semana passada, orando ao Senhor, falei, Senhor, a gente quer mudar, sabe? Falava mais assim. Né? Fica naquilo que eu te chamei. Eu estou falando isso, irmão. Ele não passou bem. Legal. Eu tinha um pastor que fazia muita campanha evangelística, aí estava preparando uma outra para fazer, né? Aí disse que estava de madrugada orando, eu falei que o diabo apareceu do lado dele. Ele disse, ele vai fazer mais uma campanha? Mas ele até ali não tinha que saber quem era, pensei que era uma pessoa. Aí o homem, de novo, você já cansou. Mas às vezes o povo não vai não. Aí não sei o quê. Aí ele começou a ouvir aquilo, irmão. Mas eu achava que ele tudo bem. Aí o Espírito de Deus não despertar dele. Aí ele viu que aquela voz era do diabo. Aí viu assim, diabo. Aí já vou logo pelo nome. Está querendo me dizer que tão certo como eu estou aqui, como eu estava, sai em nome de Jesus. O diabo foi embora, assim, ele contou, testemunho. O diabo queria colocar na mente dele de parar. Para parar, não. Isso já está passando da moda, não é mais moda, não é tempo mais disso não. Ele falou, da pressa. Mano. Ele tem que estar ligado, atento. Glórias a Deus. Ainda vez já começa a soprar no ouvido de alguém. Para que a escola dominical? Essa lição aqui é quase igual uma à outra. A lição número 1, número 2, número 3, 4 é muito parecida. Aí o irmãozinho vai na primeira, na segunda, deixa eu mudar a revista. Aí ele dá de subir. Irmão, eu vou ser certo, irmão, eu já vi revista de escola dominical, que a lição era quase tudo repetida. Mas na hora que os professores abrem a boca, Deus vai desenrolando o mistério. A coisa, meu irmão, parece que a lição, a primeira, fica diferente da segunda, da terceira, da quarta. Quando chega na 10ª, você vai ver que uma foi diferente da outra, e a gente prende alguma coisa diferente uma da outra. O que é isso? É a palavra de Deus que é viva, que é eficaz, que é poderosa. Aleluia! Ela é viva, irmão. Glória a Deus. O diabo sopra no ouvido de uns e outros. Mas cada vez que eu falo, irmão, o escudo já começa até como é que é. Irmão, mas é tudo a mesma coisa. Começa com 2 hinos, depois vem a cura, aí depois vem a oferta, aí depois vem. É tudo igual. É você pensa. Glória a Deus. Eles pensam. Porque muitas vezes, num culto, numa palavra, Deus fala, faz uma diferença tão grande, e aí parece que a gente ouviu um discurso, né, de 2 horas, mas às vezes uma palavra que vem, meus queridos irmãos, faz uma diferença muito grande na nossa vida, amém? Não tem esse negócio não, glória a Deus. Onde Jesus está, irmão, nunca uma coisa é igual a outra. Pode ver que até os milagres de Jesus é diferente, não era diferente do outro? Um cuspiu no chão, outro mandou de longe, vai, teu servo sarou, glória a Deus. Outra que botava as mãos, outra que não botava, e assim, ordenava, outra tocou, Jesus nem viu a mulher tocar dele, né? Depois que ela tocou, ele disse, alguém me tocou.
De mim saiu virtude. Aí a mulher se apresentou, né? Glória a Deus. Ali, 8 anos sofrendo. Então Jesus faz milagres de várias maneiras, irmão. Assim é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Aí muitas vezes, irmão, o diabo veio. Não, você faz mais assim. Também dá sugestão. Crente não anda atrás de sugestão, irmão. Crente segue é a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. Sugestão, veja lá com o diabo e os seguidores dele. Nós seguimos a ordem. E a ordem é de quem? É do comandante. O general dos generais. Amém, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Muito bem. E por último, irmão, glória a Deus. O apóstolo Paulo diz para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo, glória a Deus, e da doutrina. Glória a Deus. Fazendo isso, salvarás. Glória a Deus. Salvarás. No bom português, nós estamos botando uma palavra que fala o quê? É no futuro. Salvarás. E tem alguns aí que abraçam essa doutrina, inclusive dentro das Assembleias de Deus, né, que é a vergonha nossa, tem uma meia dúzia ali de uns 3 ou 4, e está abraçando aquela doutrina, uma vez salvo, sempre salvo. Está tudo garantido, está tudo certo, e tudo bem. Vamos que vamos, como diz, né? Glória a Deus. Mas a Bíblia diz claramente, glória a Deus, que aquele que for até o fim, não sabe muito bem. E Paulo diz o que para Timóteo? Salvarás. Paulo diz, fazendo isso, já está salvo. Já está salvo tudo, discutiu, não. Salvarás. Porque tem uma carreira, irmão, a ser concluída. Glória a Deus. Salvarás tanto a ti mesmo, como os que te ouvem. Por quê? Porque quem ouve está ouvindo a mesma palavra que salva. Se essa palavra salva, né, os que pregam, salva também os que ouvem, né, irmão? Glória a Deus. Por quê? Porque a palavra, ela faz a diferença na nossa vida. A palavra sustenta, a palavra transforma, a palavra opera de uma forma eficaz para a salvação. Louvado seja Deus. Então tem que cuidar de ti mesmo e da doutrina. Por isso que o nosso Deus falou para Josué: medita nessa palavra, de dia e de noite. Glórias a Deus. Medita nela. Assim serei contigo como fui com o céu Moisés. Porque Moisés, irmão, ele era firme nas coisas que Deus falou com ele, com aquilo que ele apresentou ao povo. Os que fizeram bezerro de ouro, os cabeças lá da rebelião, foram mortos. Então Moisés, irmão, não era igual a Arão, não. Crente tem que ser igual a Moisés. Tem muito crente Arão por aí, sabe, irmão? Vai pela maioria. Vai por aquilo que o povo gosta. É o crente, é o pastor Arão. Olha, glória a Deus. Se o povo quer fazer bezerro de ouro, não vale. O negócio é encher, o negócio é dízimo, o negócio é oferta. Faz paróquia, faz, mas a visão dele é essa. Diz que o bezerro era de ouro, fosse de latão, fosse de chumbo, é de ouro. Aí que juntou mais aí. Glória a Deus. O bezerro era de ouro. Né? Glória a Deus. Então, irmão, nós temos que ter temor de Deus. Então, o crente pode ser igual a Arão. Foi só Moisés subir um pouquinho, 40 dias. Pronto. O povo começou, vamos fazer um Deus que nos leve de volta para o Egito. E chegaram para Arão, você é sacerdote, você tem que fazer um Deus para nós. Vamos fazer um bezerro. Arão deve ter lembrado lá dos bezerros lá do Egito. Não sabe muito bem que um dos deuses do Egito era o bezerro, né? Inclusive tem até no museu aí, um bezerro tinha umas maminhas assim, cheias de embaixo de mamã, uns troços, umas coisas assim. Lá no Egito tudo era Deus. Sapo era Deus, rã, no caso. Né? Até a mosca. Por isso que Deus fez o chão desses bichos, porque eles eram considerados de algum aspecto de divindade nesses
esses ídolos deles, né? Fazer um bezerro. Ela foi embora. E pior que ele não permitiu só não, foi ele que fez, irmão. Ele que botou a mãozinha dele lá, e eu com um martelinho, batendo, primeiro fizeram a fundição, né? Cavaram no chão, um buraco, fizeram uma forma, um feitio de bezerro, colocaram ali. Havia uma técnica naquela época, eles pegavam areia bem fininha, juntavam com betume, faziam uma mistura lá, fizeram a forma, pegaram os brincos, tudo que era de ouro, derreteram e tornaram ali, aí ficou aquele feitio do bezerro. Tiraram dali da terra, e Arão foi lá, foi fazendo direitinho, a patinha, os olhinhos, chifrinho, bonitinho, colocaram em pé. O pessoal ajudou como fez. Que coisa, né? Quando Moisés cobrou dele, Arão, que isso? Esse povo é inclinado para o mal. A resposta de Arão, o povo é inclinado para o mal? Pois ele também era, né? Por isso que Paulo disse para Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Fazendo isso, tu não vai fazer bezerro de ouro. Traduzindo, né? Salvarás todo ti mesmo com os que te amam. Glória a Deus. Então, irmão, possamos guardar a simplicidade do Evangelho. O Evangelho que salva, o Evangelho que leva para o céu. Seguir o verdadeiro Jesus. Ele continua salvando, curando, libertando, batizando com o Espírito Santo. Essa semana eu escutei alguém dizer, eu não estou vendo mais batismo com o Espírito Santo. Irmão, se buscar, Jesus continua batizando sim. Amém, irmão? Vamos ficar de pé, vamos agradecer o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Quem está alegre nessa noite, diga amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe os queridos irmãos. Essa palavra fica em nossos corações. E vamos agradecer ao Senhor. Glória a Deus. Quem pode aqui dizer, até aqui me ajudou o Senhor? Até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Graças te damos, ó Deus, por esta noite de meditação na tua santa palavra. Pai amado e santo, que possamos, o Senhor, seguir esta palavra que o apóstolo Paulo deixou para Timóteo, ser firme e constante. Louvado seja Deus. Ter cuidado de nós mesmos e da doutrina. Louvado seja Deus. E que cada um de nós possamos, aleluia, ter esta visão da tua palavra. Glória a Deus. Porque grande é a dificuldade, grande é a guerra, grande, aleluia, é as provas que estão vindo, aleluia, e que estamos passando. E as que estão vindo, Senhor Deus, aleluia, nos dá graça. Nos dá, Senhor Deus, a condição de combater esse bom combate. Aleluia, para guardarmos a fé e chegarmos até o fim. Abençoa o teu povo, Senhor. Nos dá, aleluia, cada dia a tua graça, pois a tua graça nos basta. Oh, glória a Deus, aleluia. Pois o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus amado e santo, nos conduz, Senhor Deus, aos nossos lares, em paz e segurança. Nos dá um final de semana abençoado, para a glória do teu santíssimo nome. Aleluia, o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Só um aviso.